Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos para mais uma live fechada e gratuita. Aqui comigo, Elisângela Barbosa, consteladora familiar. Eu toda segunda-feira, em especial hoje, terça, por conta do São João aqui no Nordeste, né? E aí eu disse, não vou perder meu São João, amanhã é feriado, eu sabia que o domingo ia ser bem agitado, eu falei, então vamos colocar na terça-feira dessa semana. Mas essa live fechada e gratuita pelo Google Meet, ela é toda segunda-feira. Então, isso significa, gente, que eu gravo, eu levo para o YouTube, mas tem uma parte que eu não levo para o YouTube, que é quando eu abro constelação individual aqui, né? Eu sorteio constelação entre uma live e outra, eu sorteio, para poder a gente também fazer um movimento de cura para além da filosofia da constelação familiar. E hoje eu quero conversar um pouco aqui com vocês sobre um tema que eu trago, que eu já proporcionei esse tema em outros debates, em outras palestras, em outros movimentos que eu levo a constelação familiar, e trazer mais uma vez esse tema, para mim, ele é muito especial, porque, assim, a gente, né, muitas vezes a gente fala com, com muita capacidade, com muita força e com muito empoderamento, da onde a gente já veio, da onde a gente já esteve. É mais fácil para a gente, né, falar. Então, eu já fui essa menina muito boazinha, e quando eu estiver trazendo esse tema, eu também vou trazer um pouco do meu testemunho de quem era a Elisângela e de quem é a Elisângela agora, tá, gente? Então, o tema de hoje é a síndrome da boazinha. E a síndrome da boazinha, ela vem dentro, né, do movimento das ordens do amor, porque tudo que a gente vai falar das constelações familiares, a gente trata, a gente trata sobre o movimento do amor dentro das relações humanas. E como vocês já escutaram eu diversas vezes falar aqui, o movimento do amor, ele é sempre aquele desejo da nossa alma, desejo nosso, da gente amar e da gente ser amado. Então, nós temos um desejo profundo na nossa alma, gente, de sermos amados e de amar também. E automaticamente esse desejo de ser amado é o que ali? É o nosso desejo de pertencer. Então, quando um ser humano ele diz assim, não, eu pertenço a algum grupo, e em especial ao grupo familiar do qual a gente nasceu, a nossa alma ela vai respirar melhor, ela vai descansar melhor, porque o estado de pertencimento é um estado, inclusive, vibracional. A gente se sente amado e a gente sabe que a gente pode amar com segurança. Porque em muitas situações as pessoas não conseguem amar com segurança. Em muitas relações também, né, gente? Porque como é que eu vou amar minha mãe se minha mãe me persegue, se minha mãe bate em mim, ou se meu pai me olha com mau gosto, mau amor, né? Então, como é que eu vou amar dentro de um grupo onde eu não me sinto segura? E quando o ser humano ele não se sente seguro nesse movimento e nesse desejo de expressar o amor, ele vai bloquear as próprias emoções, ele bloqueia de uma forma, gente, que ele também psicossomatiza todas as questões do corpo emocional, ele psicossomatiza no corpo físico. Então, para eu já ir introduzindo esse tema da síndrome da boazinha, a boazinha ela vai ser a pessoa que ela mais psicossomatiza doenças, principalmente doenças inflamatórias no corpo.
garganta, estômago, intestino, problema de refluxo, problema de... Né, toda essa parte aqui, ó, do chakra laríngeo, a boazinha, a pessoa que tem a síndrome da boazinha, ela vai estar inflamado. Por quê? Porque ela silenciou aquilo que ela gostaria de falar, aquilo que ela gostaria de expressar. E aí, nesse silêncio, nessa boca que cala também as emoções, né? Cala também o desejo de pertencer e de estar pertencendo a algum grupo, e em especial o nosso grupo familiar. Então, a boazinha, ela é de fato, gente, assim, eu digo a vocês com muita experiência em consultório, eu já estou há 9 anos constelando, principalmente em Brasília, assim, quando eu vou para Brasília, a demanda, graças a Deus, é bem grande. Então, eu já estou há um bom tempo recebendo pessoas no meu consultório e eu vejo nitidamente que a boazinha, ela traz no seu corpo o sintoma da doença por conta daquilo que ela sentiu. Então, a boazinha, ela, de fato, ela passou por situações na família extremamente dolorosas. Isso é fato. Ela realmente sofreu um amor interrompido. Seja a mãe que olhou para ela sem aquele olhar amoroso, seja o pai, algum movimento de algum adulto, se ela não foi criada com a mãe ou com o pai, algum movimento de algum adulto fez com que ela sentisse no coração, né, no corpo emocional, no olhar, que as percepções dela percebesse que, de fato, algum movimento ela foi excluída. Então, de fato, a boazinha, ela teve, sim, aquela mãe que olhou para o outro filho e se identificou mais, e por algum motivo, eu diria também sistêmico, a mãe olhou assim e disse, rapaz, olha, sabe aquela frase que a gente diz, né, na brincadeira, assim, o meu santo não bateu com o santo dela, né? Então, de fato, a boazinha, quando o adulto que criou, que sustentou a vida dela, olhou para ela, fez algum movimento. E essa criança, ela cresceu com esse olhar de que não era benquista, que não era amada, que ela teve culpa em alguma coisa, que foi ela a culpada por proporcionar à família mais uma vida para ser alimentada, mais uma vida para ser sustentada. E ela traz no perfil dela, no perfil mesmo do self dela, um movimento de culpa. Eu, por exemplo, eu já constelei uma pessoa em que a mãe dela, quando estava grávida dela, mais ou menos um mês, se separou do pai. Então, a mãe sustentou a gravidez, mas toda a questão de como eu vou sustentar essa criança, ainda nessa uterina, a mãe, né, trouxe isso como essa filha, seria, naquele momento, um peso. E mesmo que a filha, naquele momento, tenha proporcionado um peso, e a preocupação da mãe pudesse realmente ser real, gente, mas a vida se deu e deu tudo certo, né? Ela cresceu, ela conseguiu o sustento para essa filha e tudo mais. Mas aí ficou nesse campo energético de pertencimento, nesse campo energético desse campo magnético do amor, de que aquela pessoa que estava ali nascendo, sendo gerada naquele ventre, naquele momento era um peso a mais para a família. Então, a síndrome da boazinha, ela pode vir com uma memória intrauterina de que a chegada dela foi uma chegada difícil para o sistema, uma chegada pesada, uma chegada que iria proporcionar algum tipo de desequilíbrio. E também a síndrome da boazinha pode ser aquele momento onde a filha cresce
E aquela criança começa a dar sinais de que parece muito, por exemplo, com o pai, e a mãe, naquele exato momento, tem brigado demais com o pai e começa a excluir esse filho ou essa filha. Então, desse campo dessas duas experiências que eu tive, que eu tenho, como profissional da terapêutica que atende em consultórios, eu vi esses dois grandes movimentos, ou uma memória intrauterina, ou um movimento que a mãe se identifica. Eu digo a mãe primeiro, gente, porque na hora que a mãe se identifica, né, com um sentimento transferido que ela tinha, que tem raiva do pai e agora passa a ter raiva da filha, ela simplesmente vai fazer esse movimento de excluir, deixar essa menina um pouco mais de lado, naturalmente e inconscientemente. Mesmo que quando a gente vai conversar com a mãe lá para trás, ela diz, não, mas eu amo demais minha filha, tal, e realmente ama, sustenta, mas sem perceber, nas relações traz um sentimento transferido de raiva que tem do pai dessa menina ou desse menino para essa criança, né? Então, a boazinha, ela vai fazer um movimento que o Bert trouxe uma palavra para esse campo terapêutico que muitas vezes as pessoas não entendem quando a gente fala assim, né? Com essa palavra que é arrogante. Então, muitas vezes as pessoas não entendem, mas hoje aqui eu vou explicar a vocês como é que é a ideia que Bert trouxe sobre essa palavra arrogante. E a boazinha, ela é extremamente, mas, gente, olha, extremamente arrogante. Arrogante. Por que, Eli, ela faz isso? Porque, assim, eu vou trazer essa explicação e vou trazer isso dentro da lei do amor de Bert Helling. Por que a boazinha criou um padrão de arrogante? Por que, Eli, ela criou esse padrão de arrogante? Ela estava tentando o quê? Ela estava tentando se salvar. Tentando se salvar da dor. Que dor, gente? Da dor de não se sentir amada, pertencente ao grupo familiar. Então, ela se arroga para poder sustentar e aguentar aquele olhar de indiferença, aquele sentimento que ela diz, nossa, parece que minha mãe olha mais para minha irmã do que para mim. Então, ela se arroga. E ela consegue criar, através dessa palavra arrogância, e daí eu vou trazer para vocês, explicar um pouco mais o que é essa palavra, ela consegue criar um movimento da lei do dar e receber, que fica em o que ali? Em desequilíbrio. Desequilíbrio. Então, vamos lá. Existe uma lei do amor chamada dar e receber. No momento exato que eu dou alguma coisa para alguém, para que a energia de quem recebe também fique em equilíbrio igual a mim, eu preciso receber algo de alguém. Isso é uma lei, gente, é uma troca. É a lei do amor dentro dessa relação, dessas relações humanas. Mas aí o porquê que a boazinha traz a lei do dar e receber que fica em desequilíbrio? Porque a boazinha, ela só quer dar o tempo inteiro. Então, ela dá, ela só entende esse verbo, oferecer, dar. A boazinha, ela vai fazer de tudo para ela oferecer primeiro. E ela cria um campo onde ela não recebe. É exatamente nessa troca onde ela se arroga. Né? Arrogante vem do verbo arrogar. Ela se sente maior, superior. E por que ela vai fazer isso? Porque, olha, na hora que ela, lá na infância dela, ou ela na adolescência dela, em algum momento, quando ela foi receber algo da mãe, a mãe exigiu dela uma troca muito desproporcional,
ela rompe com a mãe para ela não dar mais. E aí ela passa a não receber da mãe. E também, gente, porque quando ela olha para a mãe ou para o pai e vê que não tem amor, lá no iniciozinho, quando ela olhou para a mamãe dela e viu que a mãe olhou ela com desdém, com nojinho dela, aí o que é que ela faz? Ela rompeu o amor entre ela e a mãe. Nesse momento foi rompido, foi quebrado. E aí ela se vê dentro dela. E olha que eu estou fazendo esse discurso aqui com muita compaixão da boazinha, tá, gente? Porque a boazinha também vai ser um pouco vítima, mas ela também vai querer a cura. Por isso que eu tenho muita simpatia por esse tema, para poder a gente também entender esse movimento da boazinha e da boazinha que é arrogante. Então, quando ela vê que a mãe olhou, teve um olhar para ela de desdém, de nojinho dela, ela vai e se sente o quê? Ela não se sente pertencente ao sistema, ela se sente só, ela vê que ela tem uma culpa. Então, tudo isso vai estar na estrutura psíquica dela, na estrutura emocional, e dependendo da idade, né, ela vai se sentir extremamente abandonada, inclusive, né? Abandonada. Então, a boazinha ela vai dizer, pô, sou eu sozinha. Eu não posso contar com a minha mãe, porque o que eu pedi à minha mãe, ela vai fazer para outra, faz diferente e faz para minha irmã. Então, eu tenho um exemplo de pessoas que vieram constelar comigo, que ela tinha a síndrome da boazinha, que ela dizia assim, a mãe dela sabia que ela gostava de peixe no coco. Aí, quando a mãe dela, por acaso, fazia um peixe no coco, ela dizia, ai, mãe, esse peixe no coco é a minha comida preferida. Aí a mãe dela demorava muito tempo para fazer novamente o peixe no coco. E aí, se a irmã dissesse que não gostava ou que gosta de outra comida, a mãe preferia proporcionar a comida à irmã que ela gosta do que a dela. Então, ela começou a perceber que ela verbalizava que gostava algo da mãe e a mãe não trazia esse retorno de volta. Positivo, né? Trazia um retorno negativo. Então, ela disse assim, então eu vou ficar, né? Eu estou só, eu estou dentro de uma estrutura que eu estou, mas eu não pertenço. Então, quando a boazinha ela cria esse movimento, ela percebe as percepções dela, sente isso, ela então se sente o quê, gente? Menos. Em geral, a boazinha tem o quê? Ela tem, ao mesmo tempo que ela tem baixa autoestima, ela também tem arrogância. Olha essa lógica das relações. Ela baixa a autoestima dela, ela se sente o quê? Eu não tenho valor. Eu não sou ninguém. Eu não mereço. Né? Eu não tenho valor, não sou ninguém, eu não mereço, ninguém me ama. Então, tudo isso vai baixar a autoestima dela. Porque o que é a autoestima? É quando a gente olha, seja homem ou mulher, quando a gente olha para a nossa mãe e sente o amor. É no olhar. Quando a mãe da gente sorri, quando o olhar da mãe da gente brilha, olhando para a gente constrói a nossa autoestima. Eu sei que muita gente não vai conseguir vivenciar, não conseguiu, ou talvez não consiga vivenciar isso. Mas esse é o melhor caminho, o melhor remédio para a construção da autoestima de alguém. Então, quando isso não é percebido por um filho ou uma filha, ele baixa a autoestima. Quando a autoestima dele está baixa, ele vai tentar o quê? Ele vai tentar sobreviver na vida. Só que ele tenta sobreviver na vida como, gente? Na cabecinha dele, ele está como? Ele está só. Aí ele se une a quem para poder tentar sobreviver? Ao ego. Ao ego.
E aí o ego diz, então agora vamos para a guerra. Vamos se armar para a gente ir para a guerra. Porque com o ego eu sou quem eu sou eu. O ego é eu posso. Eu por mim. O ego é isso. E aí, quando ele, as emoções dele se juntam com o ego e com toda a experiência de não se sentir amada, pertencente, se sentir só, não se sentir acolhida, se sentir abandonada, ele vai se arrogar. É nesse exato momento onde a pessoa constrói a arrogância. Ela tem a baixa autoestima e, ao mesmo tempo, a arrogância. Então, ela oscila dentro das emoções dela. Inclusive, fica parecendo, eu vou trazer um exemplo para vocês, fica parecendo, quem trabalha com terapias, de um aspecto, inclusive, bipolar. Mas a pessoa não é bipolar, ela está com as emoções dela ainda sendo reconstruída, saindo da baixa autoestima, da arrogância, para a gente, né, quem é terapeuta das emoções, como nós, das constelações, levar essa pessoa para o verdadeiro sentimento do self dela, do eu superior e do amor profundo que tem dentro das células dela, dentro do eu dela. Então, a arrogância ela vai ser construída no momento que ela tenta sobreviver. Por isso que a gente não pode dispensar nenhum sentimento, porque a arrogância, naquele momento onde ela se sentiu sozinha, abandonada, negligenciada, né, culpada, ela se une ao ego dela e diz assim, então, para eu tentar sobreviver a tudo isso, eu sou o quê? Eu sou. Só que o eu sou dela é dentro, eu sou egóico. Aí ela fica entre essa oscilação de baixa autoestima e o ego. Então, a síndrome da boazinha, em geral, ela tem uma habilidade boa para ganhar, vamos supor, dinheiro. Então, ela se fixa em um ponto para ela se sustentar, porque senão ela não sobrevive à vida, e aí ela se fixa, e aí entra um novo movimento. Vamos, né? Eu vou trazer esse exemplo que eu tenho muito claro, que eu constelei essa pessoa de Brasília várias vezes até trazer, reconstruir um selfie para ela, e daí ela, quando ela cresce, que ela consegue se sustentar e se sustentar financeiramente bem na vida, porque ela vai focar em dizer assim, eu vou ter dinheiro para poder dizer ao mundo que eu sou. Então, o dinheiro vai dizer ao mundo quem ela é. O dinheiro ou o poder, né? Vai dizer, porque às vezes tem boazinhas de madames, né? Madames de as primeiras damas da vida que vão fazer benefícios para todo mundo, mas está lá arrogada, né? Então, essa boazinha, depois que ela cresce, e ela cresce arrogada e com o ego dela, sustentando essa arrogância, ela passa a ter um comportamento, um padrão de comportamento que é o quê, gente? Apenas oferecer, dar. Então, ela vai dar o que ela puder proporcionar às pessoas. Ela dá carinho, ela dá atenção, ela está disposta o tempo todo para ajudar você. Ela empresta dinheiro às vezes, né? Né? Eu tenho uma paciente que ela sempre levava para mim, né? Constelei também ela várias vezes. Quando eu vi, ela levava bolo, pastel, fazia uma cestinha para mim, né? E chegava lá com a cestinha, para que, tentando, né? Vamos dizer aqui, eu vou oferecer para ver se ela não olha tanto para a minha dor. Porque a boazinha ela vai quebrar exatamente a lei do dar e receber. Ela é aqui, ó, ela fica aqui grande, apenas dando o tempo todo, ela não recebe. Não há o que, gente? A troca do dar e do receber. Não existe essa troca para a boazinha. Então, se uma relação, por exemplo, vamos dar esse exemplo, se uma relação de casal, os pares são iguais, têm igualdade, o que é que uma mulher com síndrome da boazinha faz? Ela oferece, eu estou falando aqui desse caso, dessa minha paciente, ela oferece estudo para esse homem, paga o curso de medicina dele,
paga, proporciona toda a estrutura do concurso dele, carro, roupa, viagens, tudo que você puder imaginar, paga todas as despesas da casa. Então, quando ela dar muito, ela vai ficar nessa hierarquia aqui, ó. Ela dá e esse homem aqui recebe apenas. E nesse ponto aqui entra a lei do Bert Helling, que é dar e receber ruim, que é dar e receber em desequilíbrio. Então, quando ela dá muito para esse homem, que ele não tem a chance de dar de volta, de oferecer algo em troca por tudo aquilo que ele recebeu, o único caminho para as pessoas que só recebem e não conseguem mais dar algo em troca, nem um obrigado, né? O que é que vai acontecer aqui, gente? Esse homem abandona essa relação. Ou abandona ou trai. Isso é muito certo. É quase assim. 2 e 2 são 4, tá? Então, toda pessoa que dá muito, ela vai ser traída e abandonada. Por quê, Eli? Porque na hora que essa pessoa aqui não consegue movimentar a lei do amor, que é essa proporção entre dar e receber, que é aquela brincadeira da gangorra, esse homem aqui, ó, perde valor. Por quê? Porque na hora que eu dou, eu fico no superior. E a pessoa está no campo de receber da humildade. Desculpa. Na hora que ele volta a me dar algo, ele está no campo da superioridade, do poder, e eu estou no campo da humildade. Então, na hora que eu recebo, eu reconheço o quê, gente? Eu reconheço o outro. Eu vejo o outro. Eu percebo o outro. Eu proporciono que o outro pertença a tudo isso. E quando eu não dou permissão para que o outro me proporcione uma troca, o que é que a boazinha faz? Pega uma taça para mim. O que é que a boazinha faz? Ela simplesmente, na hora que ela dá muito, inconscientemente ela tem um desejo. Qual é o desejo que ela tem ali? Quem muito dá quer a alma da pessoa. A alma, gente. Ou seja, ela dá para que o outro fique, para que o outro permaneça, para que o outro não questione e saia. Não há possibilidade, ela dá o suficiente e o extra suficiente para que o outro diga, eu só tenho necessidades aqui com ela. Ou seja, é também uma forma de controlar o outro, né? Quando a boazinha, ela dá demais. Então, quando o outro recebe e não consegue, um simples obrigado não é bem quisto, ela quer que ele faça o quê? Na hora que ela disser assim, ó, agora você fica aqui, essa pessoa tem que ficar. Porque o que recebe é tanto que você fica com um sentimento de dívida enorme com aquela pessoa. Enorme. E aí ele também perde o valor. O que ele vai fazer, já que ele não consegue trocar? Ele abandona ou trai, e aqui, em outra relação, ele vai fazer o quê? Ele vai dar para se sentir superior. Então, ele dá. Ele arranja uma amante, ele oferece uma coisa simples, sabe? Assim, vamos na pracinha comer uma pipoca. E aí a amante diz, nossa, eu tenho uma boa companhia que me oferece pipoca, me leva para jantar. Então, ele começa a proporcionar ao outro o que ele tinha lá naquela relação. E aí, em geral, a boazinha vai dizer o quê? Eu fui abandonada, eu fui traída, eu não fui valorizada no que eu tanto fiz. E quando ela é de fato abandonada ou traída, né? Ela vai apresentar a verdadeira persona dela. Que é quem, gente, a verdadeira persona dela?
é a pessoa arrogada. Ela não é tão boazinha de compreender, de dizer sim. Ah, você quer isso? Toma, eu lhe dou. Ah, você quer que eu fique com seus filhos? Eu fico. Você quer que eu quer ir para o cinema comigo? Eu vou. Então, a boazinha, naquela capa de fazer tudo, ela não mostra a verdadeira persona dela, que é construída lá atrás, a partir do momento que ela o quê? Tentou sobreviver na vida. E aí, quando esse homem, ou uma mulher, diz para ela, não, eu não volto, eu não fico, eu não faço, eu não vou, e é arrogada e vingativa, com certeza, Cíntia. Então, quando o outro diz não, aí ela demonstra toda a fúria dela. Toda a fúria, porque a síndrome da boazinha, ela é vingativa, ela é arrogada, ela é controladora, manipuladora, ela manipula palavras, situações, ela manipula tudo. Por que ela faz isso? Para ela proporcionar um pertencer a alguém. É o que Bert chama de amor cego emaranhado, né? Ela está fazendo isso como um jogo psíquico, com um desejo imenso de se sentir amada e ser amado por alguém. Se por um acaso a boazinha ela pega uma pessoa, né? Ela vai ter uma relação com a pessoa, aonde essa pessoa tem uma má intenção de sugar mesmo esse dinheiro dela, o que é que esse homem vai fazer, ou essa mulher, né? Ele vai receber, vai trair, vai abandonar, mas vai colocar ela lá para baixo. Então, a relação desse casal, ou qualquer outra relação, fica como? Ao mesmo tempo que ela se mostra poderosa, arrogante, de ter o poder do dinheiro, ela também, lá no mais profundo dela, ela tem também a baixa autoestima. E daí, se o outro percebe isso, se o outro tem intenção de permanecer nessa relação apenas para receber, porque ele tem uma intenção de ter esses dinheiros aí dela, ele vai acabar com a autoestima dela. Aí dispara nela você é burra, você é feia, você é coitadinha, você é fraca, você não consegue. E as boazinhas, gente, elas têm um poder muito imenso por conta da fúria que ela construiu desde criança, daquele sentimento familiar e sistêmico de não se sentir pertencente ao grupo dela. Então, ela tem fúria, ela tem uma fúria imensa. E ela fica guardando essa fúria para o momento exato né, dela colocar para fora e conseguir a estrutura que ela precisa para tentar sobreviver na vida. E daí ela fica nesse movimento, nesse jogo psíquico, e esse jogo ele é um jogo extremamente cansativo, extremamente desleal, porque ambas as pessoas elas vão sair desse jogo distorcida, estraçalhada emocionalmente, porque ao mesmo tempo que a pessoa fica lá na arrogância, a boazinha fica na arrogância, sustentando tudo isso com o poder dela, ela também, no momento mais assim, que ela acha que está no maior controle de tudo, que ela vê que foi traída ou abandonada, ela volta, né? Porque o nosso cérebro ele é mecânico e arcaico, então ela volta a sentir aquela baixa autoestima que foi primeiro construída no self dela, no eu dela, na persona, né? E aí ela entra mesmo em colapso, né? Porque as emoções delas estão extremamente barulhadas, estão extremamente confusas, e para além dessas emoções que ela nem sabe se ela é boa o suficiente ou se ela é poderosa
né, a ponto de sustentar a vida, ela vai ficar numa bipolaridade mesmo emocional, não psíquica, mas emocional, tem uma grande diferença nisso, e aí ela vai ficar assim, e ela vai fazer o quê nesse momento? Ela começa a atrair doenças, principalmente nessa região que eu estou dizendo para vocês, da garganta até estômago. Por quê? Porque o nosso estômago, ele é a boca, né? Ele também é a boca do estômago, a gente diz, né? Porque ele é esse campo emocional quando a gente se cala muito. E a boazinha, ela se calou demais lá no passado. Ela se calou quando ela viu que ela pediu uma coisa à mãe, a mãe não fez, mas fez para a irmã ou para o irmão. Ela se calou quando ela viu o olhar que ela não era tão aceita, ou não era tão bem-vinda, ou que não era tão amada. E quando ela foi sentindo tudo isso, ela foi calando, ela foi introspectando todo esse sentimento, toda essa dor, ela tentou construir, né, a forma dela sobreviver na vida sem esse amor. E aí as nossas emoções têm essa capacidade dela sustentar, sustentar, sustentar. Mas chegar um momento que ela não dá conta, as emoções, e joga todo esse campo de energia para o corpo. E aí as pessoas adoecem, ficam extremamente doentes, sem saber de onde adquiriu tudo aquilo, né? Mas por quê? Porque o corpo emocional estava sustentando aquele silêncio, aquela dor, aquela falta de amor. Então, a síndrome da boazinha é a pessoa que ela rompe a lei do amor, do dar e receber, e ela se arroga apenas para poder oferecer, para poder dar. Se a gente for conversar aqui sobre... existe a mãe que tem a síndrome da boazinha? Sim. As narcisistas, as mães narcisistas, as mães que não são narcisistas, mas têm a síndrome da boazinha, e elas simplesmente fazem tudo pelos filhos, a ponto de sufocar o filho, né? Oferecem o almocinho na hora certa, o menino vai para a escola, ela faz o lanche, né? Separa toda a alimentação dele, proporcionando tudo que ele não tenha tanto trabalho. Não é que nós, mães, a gente não possa fazer pelos nossos filhos, mas a gente tem que deixar um vácuo, gente, em algum momento do nosso filho, na vida deles, para que eles criem um sentimento de necessidade. Então, quer ver um vácuo simples? Na hora que uma criança cai, que você olha e que vê que ali ela não se machucou tanto, que ela pode se levantar sozinha, você deixa um campo ali, nesse simples exemplo, de necessidade daquela criança se levantar sozinha e construir sinapses de como ela pode cair na vida e se levantar sem a ajuda de ninguém. Então, mães que ajudam o filho em absolutamente tudo, tudo. O menino cai, a mãe vai lá e faz aquela coisa toda. Essas crianças vão se tornar adultos inseguros, né? Sem saber como se sustentar na vida, sem a orientação daquela pessoa. Então, as mães boazinhas demais, elas estão proporcionando aos filhos uma frase interna que elas dizem assim: vocês por mim. Por quê? Porque ela está o tempo todo, né? Dizendo eu por vocês, eu por vocês, eu por vocês. Só que ela, em algum momento, ela está de forma maquiavélica mesmo, tá, gente? Ela está dentro dela dizendo: quando eu precisar desse filho, quando eu disser assim, agora, esse menino tem que vir. Por quê? Porque na mesma proporção que ela oferece muito, ela tem planos, criado mentalmente mesmo, planos para que na hora que ela diga fique, ela fica. O filho ou a filha tem que ficar. E quando se trata de mães, né, dentro desse campo sistêmico, é quase impossível quando um filho escuta no verbal ou na alma que a mãe quer alguma coisa deles,
é quase impossível, gente, eles não fazerem. Quase impossível. Porque eles podem dizer um não aqui verbal, mas a alma dele vai ficar moendo dentro dele. Por que isso acontece ali? Porque a gente recebe da nossa mãe, eu vou falar aqui bem especial da mãe, a gente recebe da nossa mãe o maior de tudo que a gente pode ter, que é a capacidade que a mulher tem de sustentar um filho no ventre. Então, ela precisou do homem, mas a mulher, quando ela engravida, ela se sente a toda poderosa. Então, ela diz: o filho é meu. O filho é meu. Então, quando ela sustenta esse filho no ventre, a alma humana entende isso como um grande receber. Eu recebi a oportunidade de estar naquele ventre para chegar aqui na Terra. Porque aí vai entrar a questão mesmo, né, dessa nossa parte espiritual, que somos seres espirituais, que a gente pediu, né, para chegar aqui. Então, a única forma de chegar aqui na Terra, por enquanto, é através do ato sexual entre o homem e a mulher, que a mulher vai sustentar um filho no ventre. Então, quando a alma humana diz assim, é essa mulher que me deu algo, então a gente fica aguardando o momento exato da gente retribuir o que ela deu, que foi o sustento da vida. E o sustento no ventre. No ventre. Essa mulher pode nem ter criado você, mas ela sustentou no ventre. Então, sua alma sabe disso. Ela ficou 9 meses, 7 meses, 8 meses com você no ventre dela. Ela disse não para qualquer situação que, por acaso, tenha ocorrido. O sentimento pode ter mexido muito, mas ela disse, o menino fica, a menina fica na minha barriga. Então, quando a alma humana percebe o tamanho desse presente, a proporção desse presente, a alma humana diz, né? Então, eu tenho que agradecer. Só que, racionalmente, a gente não diz assim, peraí, minha mãe me deu a vida, mas eu sou um espírito que vem aqui evoluir. Então, mãe, obrigada, eu vou para a vida levar a vida também. Esse é o caminho que Bert Helling diz mais incrível que tem para a gente ser feliz. Quando eu digo para minha mãe, né, e para o meu pai, obrigado por ter me trazido. Agora eu vou com o meu espírito. Né? Vocês são incríveis, são um grande portal da minha vida. Só que a gente não consegue, gente, dizer isso devido à cultura que a gente tem. Aí entra a nossa parte humana, a cultura, o apego que o ser humano tem à mãe, ao pai e tantas outras coisas. E aí o que é que vai acontecer? No exato momento que a mamãe disser verbalmente assim, filho, não sai hoje, fica comigo, ou se ela disser no pensamento, a alma da criança capta. E aí ele não tem a coragem de dizer, eu não vou fazer isso, eu vou ficar com ela. Então, quando um filho vê uma mãe sofrendo, ou um pai, a alma dele automaticamente tem a necessidade de dizer, epa, chegou o momento de eu agradecer o que eu recebi deles, a vida. Então, ela constrói logo uma frase. Pai, eu vou ficar doente no seu lugar. Mãe, eu vou fracassar no seu lugar. Quando a alma humana capta que aquela mulher está com uma necessidade e você, na sua alma, estava ali aguardando o momento exato para agradecer a vida, você, na hora que você diz que você vai morrer pela mãe, vai ficar só com a mãe, vai fracassar igual o pai, sua alma, ó, ela chega a respirar mais aliviada, porque a energia do dar e receber ficou em equilíbrio. Isso é apenas uma ilusão de um cérebro mecânico, arcaico e duro como o nosso. Que é que pode mudar tudo isso ali? Autoconhecimento, cultura, né? Proporcionar trabalhos terapêuticos para as nossas emoções.
é que a gente vai dizer, mãe, pai, olha, eu sinto muito esse modelo de casamento. Ou então, mãe, eu sinto muito o seu modelo de solidão. Para mim não dá viver assim. Me abençoe se eu fizer diferente. Então, a constelação familiar, ela traz esse novo olhar através de quê? Das frases de soluções para que a pessoa olhe e diga assim, né? Por algum motivo você se acomodou a isso, por algum motivo você se dá bem com essa situação e você atraiu essa situação. Então, as frases de soluções, elas vão proporcionar que a gente olhe, enxergue os nossos pais com a parte humana deles. Não apenas com a parte divina de ter nos dado a vida e por a gente ter recebido essa grande oportunidade de estar aqui, a gente também vai se sacrificar por eles. Porque aí também entra o arquétipo de quê? Do sacrifício. A gente tem muito, né, mental o arquétipo do sacrifício, porque a gente viu, né, Jesus Cristo se crucificado na cruz. Então, a gente tem muito isso. Para a gente salvar alguma situação, um caminho mais rápido é se sacrificar. E isso, infelizmente, gente, não leva à evolução. Não leva. Escutem novamente o que eu vou dizer. Esse caminho de sacrifício não leva à evolução. Por quê? Venham comigo. Se eu tenho uma mãe que se separou ou ficou viúva e vive só, e o filho diz assim para ela, mãe, eu fico com você na solidão, o que é que isso aqui proporciona? Isso daqui vai proporcionar o encerramento das gerações. Não se traz mais filhos ao mundo. Encerra. Isso proporciona que na hora que essa pessoa, que a mãe, vamos supor, fizer a passagem, a filha vai perder, ou o filho vai perder o sentido da vida, porque até então o sentido da vida para ela é a própria mãe, proporcionar companhia para a própria mãe. Então, é por isso que o Bert Helling diz que é uma ilusão quando a gente tenta se sacrificar pelos nossos pais, né? Porque a gente vai estar encerrando a vida, parando a vida, parando o ir mais. Então, é preciso que a gente tome esse campo de conhecimento filosófico da constelação para que a gente entenda que de criar, gente, caminhos de soluções. Né? E as frases de soluções, ela proporciona à nossa mente exatamente isso. Caminhos de soluções, novas ideias. Tipo assim, mãe, eu fico com você, mas eu fico casada. Eu fico casada e trago você para cá. Então, é uma nova ideia. Então, consteladores e consteladoras, vocês comecem a observar que as frases de soluções elas constroem para a mente humana, para o pensamento humano, novos caminhos, uma ideia, um estralo. Olha, de repente você mora no apartamento vizinho da sua mãe, né? Mamãe, eu vou morar ao lado. Eu fico casada morando ao lado. Assim fica melhor para mim e para você. Então, são caminhos de soluções. Sinapse mesmo, gente. Por que sinapse? De construções cognitivas de novas ideias. Porque a gente precisa estar jogando para os nossos pensamentos ideias novas, lógicas. Porque senão a mente humana fica apenas pensando na mesma tecla, só com a mamãe. Eu estou dando esse exemplo aqui, né? Falido como o papai, falido como o papai, falido como o papai. E aí a constelação ela traz, né, como campo de terapêutico, não mais só filosófico, mas um campo terapêutico, a possibilidade de você construir uma ideia da qual você diga, por aqui também é um caminho. Né? Então, alguns movimentos que eu trago para as pessoas, que eu digo assim, diga para sua mãe, para mim não serve esse modelo de casamento. E aí você tem que dizer isso sem culpa.
Para você consegue, para mim não dá, mamãe. Então, quando a gente diz isso sem culpa, a gente está falando, gente, com a parte humana dos nossos pais. Porque a parte divina a gente só tem que agradecer. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pelos 50% do meu pai, 50% da minha mãe, muito obrigado por me sustentar no ventre, por me sustentar aqui nessa vida. E a parte humana dos nossos pais, a gente tem que ter compaixão e compreender que eles conseguiram, humanamente falando, daquele jeito. Né? Daquele jeito. É lógico que eu estou falando aqui de casos que dá para conviver, né? Não casos de violências físicas. Violências físicas, não. Mas tem uns casos que a pessoa vive meio que pé de guerra entre tapas e beijos, e aí vão vivendo, né? E aí se você chegar para uma mãe e dizer, se separe desse homem, ela não vai fazer isso, porque ela tá construída dentro daquele modelo de relacionamento. E aí o caminho é ela ter autoconhecimento, ela ter um movimento sistêmico de olhar para as ancestrais dela para poder liberar disso tudo. Não é o caminho o sacrifício dos filhos. Esse nunca vai ser um caminho, filho se sacrificar por mãe e pai. Nunca. E isso adoece não só a geração dos filhos, como qualquer outra geração que venha a existir. Adoece, paralisa, negligencia e exclui formas de viver. Certo, gente? Então, eu vou desligar um pouco, eu vou desligar aqui a gravação. Agradeço demais a vocês. Hoje eu estou um pouco afônica do São João, do frieza aí do São João, né? Então, quem for me assistir no YouTube, então se inscreve no meu canal, curte, comenta, compartilha. Isso me ajuda muito ao algoritmo entender que o vídeo está sendo bem visto, né? E eles encaminham mais para os meus próprios seguidores. Tá bom, gente? Um abraço. Vocês fiquem aqui comigo.